Queridos, eu gostaria de ministrar hoje no Tadel aqui, uma ministração que vai evidentemente trazer um ensinamento para nós aqui, mas a gente também vai ministrar usando o dia de hoje, a ministração, já por consequência do encontro com Deus, que aconteceu e que vai acontecer, para a gente caminhar no mesmo clima, e a gente caminhar sobre essa mesma direção, sobre o que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu vou ler 2 textos nessa noite. O primeiro é um texto conhecido e que eu poderia até arriscar falar ele de cor com toda certeza, mas eu prefiro ir na Bíblia e compartilhar com os irmãos. Obrigado, meu querido. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em que a palavra de Deus, ela nos ensina, o apóstolo Paulo dizendo algo muito importante que eu queria compartilhar com os irmãos, que ele diz, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. Amém, amados? Eu estou lendo e reprisando algumas frases aqui, porque eu estou com a Bíblia, tradução MVI, e eu preciso ministrar um pouco mais nela para me aprender um pouco mais essa tradução. Mas na minha mente ainda está a tradução da Thompson, alguns anos falando com ela, então muda um pouco. O significado não, mas a palavra muda. Queridos, rompendo com o passado. A palavra que nós lemos aqui, ela diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, um dos grandes milagres que Jesus pode proporcionar na vida do ser humano é você viver isso aqui. E que ele diz: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Imagine você que dentro de nós, nosso coração, sempre existe uma perspectiva de você buscar algo novo, não é isso? Um novo sofá, um novo móvel, uma nova televisão, um novo carro, uma nova casa. Quando você vive esse momento, é um momento na vida do ser humano que você sente algo diferente. Você está progredindo, você está crescendo. Agora, querido, quantas coisas a gente não gostaria de fazer de novo, de uma forma correta, por exemplo. Esses dias, não muito pouco tempo atrás, muito mais tempo atrás, eu estava sentado com minha esposa, e às vezes a gente tem um momento que a gente fica conversando sobre várias coisas, dentre algumas coisas, nosso passado, nossa vida. E talvez você já passou por isso, e a gente às vezes, quando vai fazer uma reflexão da vida da gente, a gente pega e a gente faz uma pergunta para nós mesmos: se eu tivesse a experiência que eu tenho, voltando ao assunto da reflexão,
A gente chega, às vezes, a uma pergunta, né? Se pudesse voltar, será que eu fazia de uma forma diferente, com a experiência que tem hoje? E aí, ao mesmo tempo, você observa, puxa, existem tantas coisas que eu gostaria que mudasse, tantas e tantas coisas que eu gostaria que mudasse, mas você sabe, querido, que a sua opinião pode ser totalmente divergente da minha opinião. Mas eu, conversando com a minha esposa, a gente chegou a uma conclusão: era perigoso voltar e cometer os mesmos erros. Era perigoso voltar para trás e fazer exatamente da mesma forma que fez, ou se não, um pouquinho pior, levando em conta que dentro de nós existe uma natureza adâmica, pecaminosa, e que nos impulsiona, e que nos distancia de Deus, e que nos leva muitas vezes para um lugar onde a gente não quer ir, que é exatamente um lugar bem longe da presença de Deus. Agora, queridos, sob essa perspectiva, talvez quando você leve ela para o passado, mesmo que seja por conta de uma conjectura, ou de falar sabendo se vai acontecer, ou se poderia acontecer, se não poderia acontecer, mas quando se vai para o passado, é evidente, querido, que o passado acabou o passado, não tem como mais. Agora, querido, o que Jesus Cristo ele diz aqui, o que o apóstolo Paulo fala através de Jesus aqui, ele fala sobre uma perspectiva real, de você mudar tudo o que você quiser, daqui para frente. Imagine o texto lido diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando você vai observar sobre isso, é algo, querido, extraordinário, porque você vê aqui uma perspectiva, dentro de umas circunstâncias, que às vezes você não vê possibilidade de mudança. Um casamento mal sucedido, uma vida amorosa mal sucedida, uma vida sentimental mal sucedida, uma vida financeira, uma vida profissional mal sucedida, emocionalmente mal sucedido. Quando você olha sobre isso aqui, Jesus ele vem aqui trazendo uma afirmação, que aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura, e ele faz uma afirmação, e ele diz: tudo se fez novo, a partir do ponto em que uma pessoa ela recebeu Jesus no coração, tudo se fez novo na vida dela. Agora, a importância disso aqui nas nossas vidas, é que muitas vezes a gente recebe Jesus no coração, mas a gente não consegue se desprender do passado. A gente não consegue se desprender do passado. Existem pessoas que ele fica amargando uma vida de frustração, trazendo, ressuscitando o passado sobre algo, querido, que não vai render mais nada. Querido, eu sou muito fã do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, eu não sou perfeito, aos Filipenses, se não me engano, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu olho para frente, para as coisas que estão diante de mim, e eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Esquecer das coisas que ficam para trás faz parte do processo da conversão sobre uma nova criatura. Você imagina, por exemplo, um casamento em ruínas, e que vai viver essa perspectiva do novo, da renovação em Cristo Jesus, se ficar amargando as coisas que ficou no passado. Imagine que de uma vida mergulhada, querido, em atitudes erradas, em gestos errados, uma vida de derrota, como que você vai ser novo? Vai viver nova criatura, se você vai ficar amarrado
nas coisas do seu passado. Meus queridos, a libertação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas tem que ser algo que a primeira pessoa que tem que acreditar nisso seja eu, seja você, seja você. Então o apóstolo Paulo, ele vem aí dizendo, aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Tudo passou, tudo se fez novo. E nós precisamos fazer o quê? Lançar a mão disso. Então a mensagem que eu vou pregar hoje, até para o Arthur colocar aí já, Arthurzinho, é rompendo com o meu passado. O texto de 2 Coríntios 5,17. Eu quero ler a introdução que diz, ou seja, em Cristo, uma pessoa pode ter uma nova vida, independente do seu passado. Não importa quem ela foi, ou o que ela fez, ou o que os seus pais fizeram, mas, infelizmente, muitas pessoas já confessaram a Cristo como Senhor, mas continuam presas no passado. Isto porque elas ainda não decidiram romper com o seu passado. A Bíblia fala de um homem, queridos, que ele decidiu romper com o seu passado. Então eu quero falar aqui de 2 Coríntios 5,17, mas quero trazer uma outra história. Quero contar uma história linda aqui de um rei que decidiu romper com o passado dele. Esse rei chama Ezequias. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá agora em 2 Reis, atrás de Salmo, lá para trás de Salmo, volta Salmo, Jó, passa Esdras, vai voltando, até você chegar em 2 Reis, capítulo 18, que eu gostaria de ler com os irmãos aqui. 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8, querido. Do 1 ao 7, melhor. 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 7. Amém, meus amados? No terceiro ano do reinado de Osias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua esposa era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso, era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele, e assim por diante. Amém, querido? Bom, amados, antes de falar sobre isso aqui, eu queria convidar os irmãos a antecipar um pouco a sua leitura aí, e ir para 2 Crônicas,
capítulo 28, versículo 2 Crônicas, está para frente, depois nós vamos voltar no texto aí. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 24, até o versículo 25 só. Porque eu quero falar aqui da diferença do pai e do filho. O pai e o filho, vamos lá comigo. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 24 e 25, diz assim, olha: Acás ajuntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trocou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Amém, querido? Queridos, voltando ao texto de 2 Reis 18, esse rei chamado Ezequias, ele foi o sucessor do seu pai Acás. E o texto que nós leu ali, mais um pouco à frente, em 2 Crônicas 28, mostra que o pai do Ezequias, ele pegou as coisas do templo de Deus, trancou tudo num quarto, colocou postes ídolos para a cidade inteira, e todo o povo foi quase que obrigado a seguir deuses estranhos. Ele introduziu no meio do povo a prática de outras religiões. Agora, como nós estamos falando de nova criatura, e como nós estamos falando de passado, e você precisa romper de passado, romper seu passado, existe uma coisa, queridos, que muitas vezes oprime as pessoas e que prende as pessoas, e estão relacionadas ao seu passado, e que muitas vezes, dessas coisas que oprimem a pessoa que estão relacionadas ao passado, é porque muitas pessoas, eles perderam a referência. Eles não têm referência aonde eles vão colocar a tua vida. Agora, queridos, como é que pode um homem, um jovem de 25 anos, assumir o trono do seu pai, um rei pervertido na religião, na adoração, o rei que tirou os músicos da igreja, os levitas, expulsou todo mundo, e aí aquele jovem vem, assume o reinado, e a primeira coisa que ele foi fazer é buscar uma referência, e ele foi no seu antecessor lá atrás, porque todos os reinos tinham saído do grande rei Davi, e ele foi buscar lá no rei Davi a sua referência, para que ele pudesse, enfim, estabelecer uma grande virada na tua vida, para que ele pudesse romper com o seu passado. Romper com o seu passado. Existe uma questão relacionada ao passado, e que muitas pessoas usam o passado para justificar os seus fracassos. E nós observamos aqui que o rei Ezequias, ele foi totalmente diferente. Ele ignorou o que seu pai fez, ignorou, querido, o formato, a educação que seu pai deu para ele, e ele foi buscar num Deus que pode mudar todas as coisas. Então nessa noite aqui, nessa ministração, rompendo com o passado, eu queria falar aqui, observar junto com os irmãos de Estadel, a importância de você querer buscar, e de você querer em Cristo Jesus ser uma nova criatura. Então vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, vou falar de 3 decisões. A primeira decisão: Ezequias mudou suas atitudes. Primeira decisão, para você ser uma nova criatura, para você desapegar do seu passado,
você precisa mudar a sua atitude. A sua atitude não pode ser mais a mesma. Você tem que mudar a sua atitude, querido. Não tem como você ser um cristão, se declarar nova vida e continuar com as mesmas atitudes. É impossível isso, impossível. E o rei Ezequias, ele dá o exemplo disso no versículo 3, parte A, do versículo 3, aqui de 2 Reis 18, parte A, que diz o seguinte: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Na minha versão MVI diz que, eu vou ler aqui na minha versão que diz: e ele fez o que o Senhor aprova. Ou seja, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que o Senhor aprova. Ezequias havia crescido, presta atenção, num péssimo ambiente. Ele conviveu apreciando péssimas obras, atitudes de seu pai, mas ele decidiu não ter as mesmas atitudes. Muitos recebem Jesus, mas infelizmente as suas atitudes continuam as mesmas atitudes. Queridos, vamos lembrar um pouco da história. Hebreus fala muito da história do Velho Testamento. Imagine que Deus tirou o povo do Egito com mãos fortes, com mãos poderosas, mas quando os espias foram lá e espiaram a terra, a declaração final que provocou a ira de Deus foi quando os espias disseram assim para Moisés: aos nossos próprios olhos nós éramos como um gafanhoto na mão deles. Ou seja, o povo de Deus saiu da escravidão, mas a escravidão nunca saiu de dentro dele. Existem pessoas que eles saem do mundo e vêm para Jesus, mas o mundo nunca saiu de dentro dele. O mundo não saiu dentro dele. Por que não saiu o mundo de dentro dele? Porque as atitudes são as mesmas. As atitudes são as mesmas. Ele pensa as mesmas coisas, ele tem as mesmas atitudes. Aí o que acontece? Ele fica dentro da igreja, e dentro da igreja, com as mesmas atitudes, ele provavelmente vai passar, vai galgar algum tempo dentro da igreja, mas ele não vai ser uma nova criatura. O passado vai continuar fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia. Por quê? Receber Jesus, irmãos, se não tiver a atitude de mudá-la, de transformá-la, nada adianta. Imagine você recebe Jesus na tua vida, aí você tinha um péssimo hábito, que era o hábito de falar palavrão, aí você continua, mesma coisa, falando palavrão. Imagina que você tinha um hábito destrutivo de falar mal da vida das pessoas, de explorar os defeitos das pessoas, para ser mais delicado. Aí você recebe Jesus, é nova criatura, aí você continua da mesma forma, fazendo do mesmo jeito. O interessante aqui é que o rei Ezequias, ele tinha o seu pai, o seu educador. O pai dele era quem cuidava dele. O rei Acás criou ele ali. Mas, meus queridos, quando ele assumiu o reinado, ele falou assim: agora eu vou mudar a minha atitude. Nós vamos chegar lá. Ele foi, derrubou tudo, arrebentou com tudo.
fez uma reforma transformadora em Israel. Jerusalém e Judá, o reino dividido, foi transformado. O próprio Deus dá testemunho que não houve um rei igual a ele, nem antes e nem houve depois. Agora, meu querido, qual foi a atitude dele aqui? Se desprender daquilo que prendia ele. Você sabe por que o evangelho está vivendo hoje condições miseráveis? Por quê, querido? Porque as pessoas, muitas delas estão dentro da igreja, mas continuam na mesma prática. Mesma prática. O casal de namorado namora, sai junto, continua indo para os motéis, continua se relacionando, continua na mesma, querido. Por quê? Tudo normal. Escuta, a sua vida vai continuar sendo uma desgraça. O que você está plantando antes do casamento, você vai colher depois do casamento. Se você casar um dia, vai colher depois do casamento. Vai ter uma vida infeliz. Eu conheço pessoas na igreja que viviam uma vida, um namoro cheio de fornicação. Me permita, por favor, falar aqui para os irmãos. Era sexualmente dizendo, não sei como descrever, mas que era bom demais. Não vou descrever. Casou, depois de um ano procurou o pastor, falou assim: pastor, não sente mais nada. Uma geladeira. Aí a pastora vai orar a Deus, vai buscar Deus, pedir para Deus mostrar o que é. Aí Deus mostrou, excepcionalmente. Isso não é generalizar. Tem problema sexual que você pode procurar um médico resolver. Incompatibilidades, tem coisas que o médico resolve. Agora, aquele casal especificamente, que a pastora foi orar. Aí Deus falou, semeou no namoro ilícito, fornicou a vida inteira. Enquanto não colher tudo que plantou sobre o céu de Moabe, vai continuar a geladeira. Perdeu o prazer. Você já pensou? Um casal que se ama não ter esse tipo de prazer? Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual que é o problema dessas pessoas? O problema é que aceitou Jesus, mas não teve atitude de mudança. Não teve atitude de mudar nada. Continuou no mesmo patamar. Continuou do mesmo jeito. As mesmas músicas, irmãos. Mesma música. Me perdoe se a pessoa estiver aqui. Eu não sei o nome da pessoa. Me perdoe se você estiver aqui. Eu não sei o nome da pessoa. Mas esses dias eu ouvi alguém dizer o seguinte: que uma pessoa da nossa igreja fez jejum de música do mundo. Fez um jejum de música do mundo. Não vai ouvir mais música de corno, não vai ouvir mais música nenhuma agora. É um jejum, oferecendo a Deus um jejum de música do mundo. Olha, irmão, eu fiquei com vontade de chorar. Aí depois eu fiquei com vontade de sair correndo para a rua. Depois eu fiquei com vontade de... Não vou mais falar não, senão não vai gostar. Deixa eu falar uma coisa para você. O rei Ezequias, amados, o rei Ezequias, ele fez diferente. O que ele fez diferente? Ele cresceu com o passado e presente da vida dele. Um pai totalmente pervertido religiosamente, longe de Deus, fazendo tudo que estava errado. A hora que ele assumiu o reinado, ele decidiu: eu vou fazer tudo o que Deus quer. Tudo o que Deus quer, eu vou fazer. Agora, meus amados, por que a igreja ela é defamada? Por que a igreja caiu no escárnio da vida do povo? Eu já ouvi pessoas dizer: para mim ir para a igreja, para ser crente igual aquele irmão ali, eu fico onde eu estou, que o céu meu já está garantido.
Você acha que é bom ouvir isso? Você acha que é bom ouvir isso? Não é bom ouvir isso. Agora, irmãos, às vezes, o que falta para algumas pessoas em relação à decisão é entender que tem um padrão. Um padrão. Ó, você faz uma parede, você coloca o prumo na parede, não coloca o prumo? A Bíblia usa o profeta Ezequiel, fala assim que ele vai colocar um prumo em nós. Igual uma parede. Eu vou bater o prumo. Se tiver meio assim, ó, meu filho. Mas não. Vai botar um prumo, uma vida reta. Agora, meu querido, deixa eu falar algo para você. Qual a primeira atitude, então? Primeira decisão, desculpa. A primeira decisão, qual que é? Mudar a sua atitude. A Bíblia diz o que? Aquele que roubava, aquele que mentia, acabou. Acabou, querido. Acabou. Houve uma mudança. Segunda atitude, segunda decisão, desculpa. Segunda decisão. Ezequias buscou alguém que pudesse ser uma boa referência para ele. O versículo 3b, vamos ler, lemos o 3a, agora o 3b que diz: tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ou seja, tal conforme tudo que fizera Davi, ele foi fazer o quê? Exatamente igual. Então, você sabe o que precisa na igreja? E nós estamos lutando para restaurar isso. Sabe o que é? É ter referência. Você sabe que a visão que nós estamos vivendo hoje, o MDA, ela proporciona isso. O que ela proporciona? É discípulo e discipulador. Ou seja, discipulador e o seu discípulo. Aí o que o discípulo vai fazer? Vai fazer igual. Irmãos, você sabe o que me chamou a atenção? Olha aqui para mim. Você sabe o que me chamou a atenção quando eu fui conhecer o MDA? Você sabe o que me apaixonei do MDA? Era uma questão, me desculpa os irmãos, até meio que peculiar. Puxa vida. Queridos, o pastor, ele sofre, cada um de uma forma. Eu sofro muito quando eu tenho, por exemplo, pessoas que andam comigo e não conseguem me entender. Não conseguem me entender. Eu sofro muito com isso. Com pessoas que andam comigo e não conseguem me entender. Irmãos, tem uma coisa que eu me frustro, é por conta disso. Eu tive pessoas aqui que ficou aqui 10 anos andando comigo. Mais de 10 anos. E de repente, tomou atitude que demonstrou claramente que não me conhecia. A minha esposa sabe o quanto que isso me machuca, porque eu vou falar para minha esposa, às vezes, ela me ajuda ali, eu fico falando para ela, puxa vida, eu tinha certeza absoluta que o camarada estava andando comigo e ele estava entendendo tudo. E agora eu estou vendo que não entendeu nada. Nada. Agora, querido, quando eu fui conhecer o MDA, não que eu tenha conseguido isso, mas você sabe que eu me apaixonei no MDA, querido? É que no MDA eu tenho como discipular, ensinar meus discípulos a ser igualzinho eu sou. Preste bem atenção. Não é no formato, na maneira de ser, na maneira de falar, é na maneira de ser cristão, na maneira de ser filho de Deus. Você sabe o que eu vi a possibilidade? Eu vi a possibilidade de eu poder multiplicar a minha fé, a minha convicção numa pessoa. Eu poder multiplicar a minha fé, a minha convicção em outra pessoa. Eu ir e poder multiplicar a minha fé e a minha convicção em outra pessoa.
Irmãos, eu achei isso fantástico, porque eu pensei comigo, puxa vida, ao invés de ser um pastor, agora vai ser 7 pastores, que vai fazer, e que vai amar, e que vai respeitar. Os meus discípulos sabem disso, os líderes de célula sabem disso, o quanto que eu ensino na igreja, por exemplo, a importância da igualdade, de ser todo mundo igual. Sabe por quê? Eu não me considero melhor do que ninguém dentro da igreja. Eu tenho semeado isso na liderança, os meus discípulos sabem disso. Não pratica se não quiser, mas para mim, estamos todo mundo no mesmo nível, todo mundo junto, todo mundo paralelamente junto. Agora, querido, é só um pensamento meu, mas o que me atraiu foi isso. Conversei com a minha esposa, nós vamos poder com o tempo gerar pessoas igualzinho nós, na mesma fé, no mesmo sentido. Aí entra aquela questão da unidade. Mesma fé, mesma esperança, mesmo batismo, mesmo Espírito, mesmo mover, tudo a mesma coisa. É isso que me chamou a atenção na visão do MDA. É que eu teria a oportunidade de me reproduzir na vida das pessoas, as minhas convicções. Por quê? A igreja dividida, ela não foi comigo, não foi com os outros pastores, não foi com ninguém, irmãos. Eu lembro que esses dias, nem sei falar nome, mas não foi esses dias, já faz um tempo, aluguei a chácara para uma igreja fazer um encontro. Aí eu cheguei na chácara, o pastor me procurou, falou assim: pastor, a piscina ela tá boa. Eu falei: ela está em condições, mas não está tão boa não. Ele falou assim: então não tem como o senhor arrumar ela, deixar ela em condições para nós? Eu falei: tenho. Fui lá, botei para limpar a piscina. Aí o pastor chegou em mim e falou assim: sabe o que é, pastor? É que lá na minha igreja eles já falam batismo no encontro, e eu não concordo com isso. Eu acho que isso é uma coisa que é um desperdício. E começou eu limpando a piscina e o cara atrás de mim metendo um pau na igreja dele. Eu falei comigo: meu pai, me ajuda, tem misericórdia de mim, meu pai. E eu ia para lá com a mangueira e voltava com a mangueira para cá, e voltava para lá com o negócio, e o cara atrás de mim falando: vai lá na minha igreja, vai nisso aqui, vai nisso aqui. Chega uma hora que eu parei, eu falei para ele assim: irmão, pelo amor de Deus, estou com dor de cabeça, cara, dá para você me ajudar? Ele falou: desculpa, pastor, e foi embora. Eu não falei para ele que ele estava errado, eu não tenho obrigação de dizer isso para ele. Eu não estou dizendo que a nossa igreja está vivendo um padrão agora que todo mundo é igual, mas eu estou ensinando vocês aqui hoje. Se você não tiver uma referência, talvez você não vai conseguir êxito. Agora, quem que é a minha referência? A minha referência, eu sou da referência do pastor Ebe. Se você conseguir ser discipulado por ele, ele vai ser sua referência. Agora, querido, eu me recordo que no discipulado fácil, o pastor Elvis perguntou para mim quem era meu discipulador. Eu vi uma deixa enorme, querido, uma deixa enorme de eu poder já grudar nele e falar: opa, eis-me aqui, envia a mim. Irmão, você acha que eu não gostaria de ser discipulado pelo pastor Elvis? Mas eu já tinha meu discipulador. E eu sabia, querido, que o pastor Elvis, ele é um homem que vai para as nações, e daqui a pouco ele ia passar eu para outro, porque não tem como. Então você tem que ser realista. Aí o que eu pensei? Ficai na vocação em que foi chamado. Meu discipulador, ele é bênção de Deus na minha vida. Eu quero ser igual. Não sei se eu vou conseguir. Ele fala demais, mas eu vou conseguir. Estou treinando, falar bastante. Minha esposa está me ensinando, mas não está dando resultado.
Sabe, queridos, olha aqui para os irmãos ver. O camarada ali, é evidente que na história aqui, eu agreguei a questão do discipulado, do que nós estamos vivendo, mas no caso aqui do Ezequias, ele foi pela questão da família. Por quê? O avô do avô dele era o grande rei Davi. Geneticamente, ele se desprendeu do passado mais recente, que era um passado ruim, que era um passado que condenava ele, e foi buscar uma raiz lá atrás, na sua própria família, querido. Amém ou não, amados? Agora, queridos, você quer, querido, está esquentando a minha perna aqui, não tem nada queimando aqui não, né? Então é o Espírito Santo mesmo, glória a Deus. Queridos, olha lá, a segunda decisão é você buscar uma boa referência. Uma boa referência. Então olha aqui, presta atenção. Se eu tiver na igreja um discipulador que não é boa referência, e o discípulo dele apontar para mim que não é boa referência, e eu sentar com ele e não conseguir ajudar ele, automaticamente eu vou tirar o discípulo dele. Você concorda comigo ou não? Porque você já pensou? Um fofoqueiro discipulando o outro? Já pensou se chegar na cela? Multiplica esse negócio, querido. Sangue de Jesus tem poder, querido. Misericórdia de Deus. Não tem como. Isso é só uma ilustração. Vamos lá, terceira decisão. A hora voa. Terceira decisão. Ezequias rompeu com todas as coisas ruins do passado, que está no versículo 4. Ele rompeu com todas as coisas ruins do passado. Versículo 4 que diz, olha, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e era chamada Neustã. Olha para vocês vão ver, as pessoas queimavam incenso ainda, aquela serpente que Moisés levantou a mando do Senhor lá no deserto. Vocês conhecem a história? Se quiser compartilhar aqui, nós vamos lá para Números, capítulo 21, versículos 5 ao 9. Vamos conhecer um pouco da história. Atrás de Deuteronômio tem Número, capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 9. Vamos aí comigo, Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 9. Olha o que diz, isso aqui é uma deixa. Olha o que diz aí, Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 9. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Qual era essa comida aí que o povo está dizendo aí? Era o maná, que a Bíblia diz que é comida de anjo. Comida de anjo. Olha o que o povo falou para Moisés: por que tirou nós do deserto? Não tem água, não tem comida, não tem pão, e nós detestamos essa comida miserável. Irmão, Deus já arrumou um jeitinho, já falou: é miserável minha comida? Então tá bom então. Versículo 6. Então o Senhor enviou uma serpente venenosa, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente de nós. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés:
faça uma serpente e coloque no meio de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Amém ou não? Isso é coisa de louco, irmão. É coisa de louco. Já pensou os caras no deserto, a serpente saindo da areia e picando as pessoas? Irmãos, era uma vigilância total. Olha, imagina a cena na sua cabeça. Não era uma serpente não, querido. Deus empestou o povo de serpente. A serpente picava o cara morria rapidamente. Até que todo mundo viu que estava errado. Aí o que aconteceu? Foram lá e falaram assim para Deus: Deus, Moisés, perdoa nós, pecamos contra Deus e contra o Senhor. Aí Deus pegou e falou assim: ó, coloca uma serpente de bronze lá, e todo mundo que for picado vai olhar para a serpente e vai ser curado. E aí está lá em João capítulo 3, assim como levantou a serpente no deserto. Sabe quem que era aquela serpente ali? Era Jesus. Referência de Jesus à serpente, queridos, não é uma coisa boa. A serpente, a referência é demônio. Mas assim como o Senhor levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe, querido, olha aqui para mim, o que diz a teologia? A teologia diz que todo mundo que olhava aquela serpente lá, tinha a mesma sensação quando nós aceitamos Jesus. Era uma cura, não só da picada da serpente, era uma cura interior, algo extraordinário no meio do povo. Aí eu pergunto para os irmãos: aquele povo parou de dar trabalho? Parou nada. Lá na frente, sabe o que o povo fez? O povo começou a adorar a serpente, e começou a queimar incenso, e ainda colocou o nome, Deus está na tal da serpente lá, e foi lá queimar incenso. Aí, qual foi aqui a decisão do Ezequias? Ele falou o seguinte: Ezequias, eu preciso fazer uma analogia da minha vida e tirar da onde eu vivo todas as coisas ruins. Todas as coisas ruins. Você sabe, querido, você como crente, como cristão, precisa tomar essa decisão de tirar todas as coisas ruins da tua vida. Tira todas as coisas ruins da sua vida. Não vai matar a esposa, nem o esposo, nem ninguém, pelo amor de Deus. Que tem um irmão aqui que ele foi lá numa casa orar, aí eu não vou falar quem é não. Ele orou na casa e falou assim para a mulher assim: ó, Deus está tirando toda a coisa ruim da sua casa. Ó, que a mulher chegou lá, o marido dela tinha ido embora. O marido da mulher tinha ido embora. A mulher ligou para ele chorando: oh, irmão, meu marido foi embora. E ele é um irmão muito sincero. Ele falou assim: pois é, Deus está tirando as coisas ruins. Mas a coisa ruim já voltou e agora está vindo para a igreja, vai se tornar coisa boa. Amém? Então, querido, vamos falar aqui. Você tem que tirar todos os hábitos ruins da tua vida. Não tem como, querido. Olha aqui para você ver. Presta atenção. O rei Ezequias, ele foi, e o rei Ezequias, ele tomou a decisão de falar o seguinte: olha, tudo que o meu pai fez, tudo que ele estabeleceu, isso me prejudica. Eu vou fazer o seguinte: eu vou derrubar tudo. Ele tirou os postes ídolos, ele derrubou tudo, tacou fogo em tudo, pegou aquela serpente de bronze e derreteu ela, querido. Derreteu ela, acabou com tudo. Neustã chamava a serpente que o povo tinha colocado o nome, e ele foi e arrancou tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. O que prende você? Qual é a atitude que te prende? Meu amado,
Se a sua vida não mudou, se as suas atitudes não mudaram, Jesus não entrou. Jesus não entrou. Se você continua com ira, se alguém faz algo para você, você sente vontade de matar, querido, Jesus não entrou na tua vida. Ele não entrou na tua vida. Ele não entrou na tua vida, querido. Não entrou na tua vida. Jesus não entrou na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus Cristo entra na tua vida, você tem que desprender. Sabe, querido, tem pessoas que não provam o novo de Deus porque estão presas no passado. Irmãos, outro dia com a pastora foi aconselhar um casal de cristão que faz 15 anos, 15 anos que eles estão na igreja. Aí o casal teve uma briga feia. E quando o casal chegou para aconselhar com nós, a mulher falou de coisa que o cara fez 10 anos antes de ser crente. Quando ela começou a falar, pastor, você não sabe, ele largava eu, e não sei o quê, e não sei o quê, ia com a outra, e não sei o quê. Olhei para ela, olhei para ele, olhei para a pastora. Eu assustei tanto, eu fiquei tão assustado aquele dia, que o meu espanto ajudou o casal a reconciliar. Querido, foi algo que foi falado, que o espanto foi tão grande, que o casal se reconciliou por si só. Agora, querido, a pessoa vai ouvir ali, vai falar comigo, pastor, você expôs, eu estou contando de uma situação, para dar um exemplo para você, sem falar nome, mas é uma coisa, querido, que eu e você, se nós quisermos vida nova, você tem que largar a velha. É uma decisão isso, querido. Como que eu vou usufruir dos benefícios de Deus se eu fico preso nas coisas do meu passado? Você já pensou? Se eu chegar no Patovi, olhar o Patovi pelo passado dele? Misericórdia. Já pensou se o Patovi olhar para mim no meu passado? Misericórdia de novo. Não tem como, meu amado. Não tem como. Então, você precisa tomar aqui o exemplo do Ezequias. O que o Ezequias fez? Eu vou derrubar tudo que me prende no passado e vai acabar tudo. Acabou. É nova criatura. Muda tudo. Amém ou não, querido? A palavra diz que Ezequias destruiu, quebrou, despedaçou todas as coisas ruins do passado. Como temos lidado com coisas ruins do nosso passado? Por exemplo, existem pessoas que se convertem, mas continuam com amuleto. Todo dia vi um camarada cristão dentro da nossa igreja, com um colar no pescoço, amarrado um saquinho, aquele negócio de macumba. Eu falei, meu pai do céu, o que será que tem naquele saquinho ali? Tem pessoas que têm coleções de objetos, fruto de idolatrias, impuros, pessoas que são místicas. Tem pessoa que ainda tem o quadro dos menudos lá no guarda-roupa ainda. Tem pessoa que tem ainda, cara. O cara já está velho, babado, é avô já, mas ainda tem ainda. Irmão, desprenda disso em nome de Jesus. Tem pessoas, querido, que tem esse hábito terrível, de ouvir a música do mundo. Cara de pau. Não é música não. Não é música não. Cara de pau de ouvir a música, fala assim, eu quero ver a letra, como é que a letra está. Meu querido, tem coisa que você tem que desapegar. Não tem como você se fixar nisso. Vamos ler aqui a primeira conclusão, tem duas. Ezequias decidiu romper com o passado e confiar completamente em Deus. Como resultado,
A Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 18, que nós lemos no versículo 7, como resultado, diz o seguinte: o Senhor era com ele, para onde quer que ele fosse, e ele prosperava. Amém ou não? Isso é nova criatura. O Ezequias tomou as decisões, e aí o que aconteceu? O Senhor era com ele, aonde que a qualquer lugar que ele fosse, e a Bíblia diz, e ele prosperava. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nova criatura, prosperar. Isto é o que Deus também tem para cada um de nós, quando decidirmos realmente romper com o nosso passado e confiar inteiramente nele. Amém ou não? Outra conclusão. Um bom exemplo a ser seguido, não experimentarmos, deixa eu ler de novo. Um bom exemplo a ser seguido, não experimentarmos novas bênçãos do Senhor, fazendo algo inédito, mas sim voltando às coisas antigas, como por exemplo, voltando ao primeiro amor, como foi falado aqui no domingo. Amém ou não? E fazendo com dedicação. Olha o que diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, segundo o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é bastante conhecido. Olha aqui, Deus não está pedindo coisa nova, inédita para você. Deus está pedindo para você voltar às práticas antigas, para você receber a bênção de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei as suas terras. Amém ou não, querido? Essa palavra foi endereçada para quem? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou abençoá-los. Então, deixa eu falar, Deus não está pedindo algo inédito, incrível para você não, mas está pedindo para você voltar às mesmas práticas. É preciso acender as lâmpadas, queimarmos incenso, que é na Bíblia a figura da oração. Salmo 141, versículo 1 e 2. Vamos lá comigo. Salmo 141, versículo 1 e 2. 141, versículo 1 e 2. O primeiro, o segundo Crônica, é se você se arrepender, se humilhar, pedir perdão ao Senhor, buscar a face dele, ele vai vir. O segundo, é acender as lâmpadas, queimar incenso, que é a figura da oração. Salmo 141, versículo 1 e 2, diz o seguinte: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Amém, queridos? O que é que Deus está pedindo hoje aqui? Deus não está pedindo coisa incrível. Deus está pedindo para você se humilhar, orar, buscar e fazer oração como queima de incenso na presença dEle. Deus também está pedindo, vou continuar dizendo, Deus não está pedindo nada inédito, mas que nós oramos, que buscamos a Deus. E o Senhor também está pedindo para que nós ofereçamos a Ele sacrifício vivo e santo e agradável, que é o nosso culto. Romanos
capítulo 12, versículo 1 e 2, para nós encerrarmos. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Queridos, o segredo de você ser uma nova criatura, mudar tudo, não está nada baseado em coisas excepcionais, e sim que você volte às práticas antigas. Agora, é preciso que você tenha o desejo, a vontade de tomar a decisão. Primeira decisão, mudar a sua atitude. Segunda decisão, buscar uma referência. Terceira decisão, romper com tudo o que te atrapalha. Não tem como negociar, querido. Tem coisas que não tem como negociar. Você tem que romper. Primeiro, atitude. Segundo, buscar referência. O terceiro é você romper com tudo. O interessante que o texto que nós lemos do capítulo 1 até o 7, do versículo 1 até o 7, o capítulo 18 que nós lemos aqui, fala que não houve um rei como Ezequias, nem antes nem depois. Aí eu fui compreender a oração de Ezequias lá na frente, quando Deus falou para Isaías e disse assim: Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. A enfermidade dele ela é incurável. Ele vai morrer. Pede para o rei Ezequias colocar a casa dele em ordem. E Deus só falou aquilo para Ezequias porque Deus tinha intimidade com ele. E Deus mandou Isaías ir lá. Isaías chegou lá e falou assim: Ezequias, meu filho, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, arruma tudo, porque você está com a enfermidade, e essa enfermidade sua não tem cura, você vai morrer, arruma a tua casa. Aí a Bíblia diz que o rei Ezequias, na cama, virou do lado e falou assim: Deus, lembra de mim, lembra da minha fidelidade. Eu andei com o Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, a minha vida é tua, eu não posso morrer agora. Senhor, me livra da morte. Aí o profeta tinha saído, estava no meio do átrio, no templo. Deus falou com o profeta: volta para lá e diz para o rei Ezequias que ele não vai morrer, e que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Você já pensou nisso? 15 anos de vida, Deus falou, eu vou acrescentar para o rei. E quando o profeta chegou lá, o profeta falou assim: Ezequias, assim diz o Senhor, que Ele teve misericórdia, Ele vai te curar, e você vai receber mais 15 anos de vida. Aí o interessante disso é que ele tinha uma enfermidade, que eu não me recordo agora, mas era uma enfermidade, está para frente aqui, eu não vou encontrar agora, a Bíblia é nova, se fosse a outra eu sabia onde estava, e que Deus falou assim para o profeta: pega pasta de figo e coloca sobre a enfermidade. E aí eu achei muito interessante isso, queria até compartilhar com os irmãos, que Deus, Ele tinha poder para curar o rei Ezequias. Evidentemente, era uma úlcera, isso, uma úlcera. Ele tinha uma úlcera. E aí,
Deus falou assim para o profeta: pega a pasta de figo e coloca sobre a enfermidade. Aí ele colocou sobre a enfermidade do Ezequias. E aí o Senhor falou assim para Isaías: diz para ele que em 3 dias ele vai estar curado. E aí o Ezequias, ele virou e falou assim para o profeta: profeta, mas como que eu vou saber se daqui 3 dias eu vou estar curado? Você vai embora, ele quis dizer talvez. Eu vou ficar aqui, qual a certeza que eu tenho se eu vou ser curado? Aí o profeta falou para ele: olha, o sol passou, a sombra das escadas foram junto com o sol. O que você quer? Que o sol adiante ou que o sol atrase? E você sabe disso. O sistema solar não é só Sol e Terra, é toda uma galáxia. Curso de rio, tudo está atrelado um ao outro. Aí ele disse o seguinte: olha, faz o seguinte. O Ezequias falou: eu quero que a sombra volte, porque adiantar parece ser fácil, atrasar parece ser difícil. Eu quero que a sombra volte 5 degraus da escada. O que é que aconteceu com o mundo? O mundo parou, deu um revés no mundo. Voltou tudo para trás de novo, por causa do pedido de uma confirmação de oração de um homem que tinha intimidade com Deus. Aí quando ele viu o lugar que era sombra, voltou a ter sol de novo. Aí ele teve convicção, liberou o profeta Isaías, porque ele sabia que Deus ia curar ele. Sabe, meus queridos, eu fico pensando no rei Ezequias, eu fico fazendo esse paralelo aqui com 2 Coríntios 5,17, e sabendo que a nossa época, o momento que nós estamos vivendo, é infinitamente maior do que a época que o rei Ezequias estava vivendo. Nós estamos vivendo como igreja toda a plenitude de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, o momento auge, o momento áureo, o momento maior, querido, da face da terra, o momento em que Cristo deu toda a autoridade para a igreja. Tudo que nós falarmos, querido, nós podemos concretizar. O Senhor diz assim na palavra dele: se 2 ou 3 pedir qualquer coisa em concordância em meu nome, eu vou fazer. E às vezes, nós ficamos tão presos a tantas coisas que não são nada. Meus queridos, no nome de Jesus, nessa noite, eu queria que você recebesse essa palavra com sede de praticar ela e de dizer que você não quer mais a sua vida, que você quer a vida que Jesus quer dar para você. Porque se você sair daqui nessa noite fria, sem querer uma transformação na tua vida, eu perdi meu tempo. Eu não gostaria de perder meu tempo, querido. Por isso, meus amados, esse é o grande desafio nosso. O desafio nosso é imaginar isso. Se Ezequias viveu isso, imagina nós, irmão, com o Espírito Santo no nosso meio. Meus queridos, vamos ter mais comprometimento com Ele. Vamos dizer não para as coisas da carne. Vamos nos tornar pessoas espirituais. Vamos mudar nossas atitudes. E com toda certeza, nós vamos mudar a história desse mundo todo. No nome de Jesus. Amém, meus queridos? Queridos, Deus abençoe. Que essa palavra fale no teu coração. E que você aprenda nessa noite aqui a exercer a sua fé em prol de você mesmo, para que você mude em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor pela palavra, querido. A palavra é dele. A palavra é do Espírito Santo de Deus. Aleluia.